A gente está falando de articulação internacional, o Boulos está começando a articulação nacional. Podemos subir ele aqui já. Bora, já está aqui. Dá um bom dia para o Boulos, aí a caravana do Boulos já na estrada. Bom dia, Guilherme Boulos, seja bem-vindo aqui com a gente. Onde você está agora, rapaz? Bom dia, Plínio. Bom dia, Ivan. Bom dia. Não sei se vocês me ouvem bem. Sim, tá bom. Maravilha. Ouvimos. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia. Eu estou agora pegando aqui o Rodoanel, saindo de São Paulo, rumo a São José do Rio Preto, que é onde é uma caminhadinha longa, umas 5 horas e tanto de estrada, que é onde nós vamos fazer hoje o evento do nosso giro pelo Brasil, que está começando agora. Vamos seguir até agosto, passando por 15 estados do país, para dialogar com a militância de esquerda, dialogar com os movimentos sociais, com a juventude, para organizar de algum modo o nosso campo, uma contraofensiva no nosso campo, que hoje, apesar de estarmos no governo, é a extrema-direita quem está na ofensiva política no país, né? Pois é, deputado, e ofensiva, inclusive internacional, né? Porque a gente estava falando aqui da fuga da Carla Zambelli, né? E ela foi condenada à perda de mandato, além da prisão, né? A 10 anos de prisão pelo STF. A Câmara já foi comunicada, inclusive pelo STF, sobre esse mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Você acha que a oposição, né, os bolsonaristas, vão conseguir salvar a Zambelli de alguma maneira na Câmara? Olha, eu acho muito improvável que consigam, porque o caso da Zambelli é muito escandaloso. A Zambelli, ela foi uma deputada que atuou como pistoleira na véspera da eleição. Então, mesmo os bolsonaristas não morrem de amores pela Zambelli. O próprio Bolsonaro, você lembra, recentemente responsabilizou ela pela derrota eleitoral, pelo episódio da pistolagem aqui em São Paulo e tudo mais. Então, eu não acho que ninguém vai mover mundos e fundos para tentar salvar a Carla Zambelli. É lógico que lá na Câmara, foi o que aconteceu no caso do Ramagem, existe um espírito de corporativismo, que às vezes une a extrema-direita e o centrão, como que dizendo, o STF, não entra aqui, isso é prerrogativa do parlamento e tal. A depender da circunstância, pode-se ativar um espírito de corporativismo como esse. Mas a Zambelli pela Zambelli, meus caros, eu acho que ninguém se mexe para salvá-la, porque o caso dela se tornou um símbolo do uso de mandato parlamentar para cometer crime, né? O caso dela é muito característico, né? Se tem casos que os bolsonaristas dizem, não, mas veja bem, aqui é opinião e tal, ainda que haja cometimento de crime, no caso da Zambelli não tem o que dizer, né? Crime puro e simples. Ela contratou um hacker para invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem limite, né? O Boulos, o Melo está chegando na conversa aqui, depois eu passo a bola para o Melo, mas assim, em relação ao que você está fazendo agora, né, a gente vê, por exemplo, eu estava lendo a peça agora do Moraes, que abriu um novo inquérito contra a Zambelli, e fala muito dessa questão deles não se intimidarem, da ultradireita, essa ultradireita neofascista, não se intimidar com nada. Então ela saiu do país, estava aqui fazendo que estava doente, não sei o que, lá fora já está atacando de novo. Essa ação que você está começando hoje, né, que é uma grande ação de mobilização do campo progressista. Como é que surgiu essa ideia? E se foi tratado isso com o Lula? Porque eu lembro muito bem da caravana que o Lula fez, e deu muito resultado, porque as pessoas começam a ver a esquerda na rua, o campo progressista na rua trabalhando. Isso foi articulado com o Lula. Como é que está sendo isso e qual o potencial disso, inclusive, para 2026, que vai ser uma disputa aí muito arraigada, né? Embora a direita ainda não tenha definido um substituto para o Bolsonaro, né? Plínio, vê só.
qual que eu acho que é o problema que nós temos hoje? Nós estamos no governo. E, aliás, se nós olharmos a América Latina, ela é um sinal de resistência ao avanço da extrema-direita internacional. Apesar de ter Milei e outras forças de extrema-direita, os 3 países mais populosos da América Latina estão governados pela esquerda neste momento. Brasil, México e Colômbia. Só que nós estamos no governo, conseguimos ganhar eleições, mas quem está na ofensiva política são eles. É a extrema-direita que pauta os debates do dia a dia no âmbito digital. É a extrema-direita que tem mais iniciativa política, mesmo estando fora do governo. O que eu sinto, e conversando com muitos companheiros, com muitas lideranças de movimento social, com muitas referências de comunidades, com militantes de várias áreas, é que hoje tem uma apatia no nosso campo, né? Tem meio que uma confusão, uma perplexidade, e isso se traduz, muitas vezes, numa falta de ação. Isso se traduz numa paralisia do campo. A esquerda não está indo para a rua, não está se mobilizando, e até num autoflagelo. Então você vê muitas vezes o militante de esquerda virando um comentarista de Twitter, avaliando sobre os problemas da esquerda, enquanto que nós temos que ser parte da solução e não críticos de camarote. Então, o objetivo desse giro, dessa caravana que nós vamos fazer por 15 estados do país e talvez seguir adiante, é justamente o de dialogar com o nosso campo, dialogar com a militância, organizar, dar tarefa, unificar a narrativa. Um dos pontos principais da disputa de rede, Plínio, é que a extrema-direita, quando você vê, eles estão todos falando a mesma coisa. Então, tem lá a narrativa da semana deles, é para falar do Lula e o INSS, é para falar do PIX, é para falar de qualquer coisa. Estão todos falando a mesma coisa. Enquanto cada referência da esquerda, cada influenciador da esquerda, cada liderança política de esquerda está falando uma coisa diferente. Então, unificar a narrativa em tempos de batalha digital, de guerra cultural, é o ponto-chave. Para além disso, organizar os nossos, capilarizar, né? Então, esse giro não vai ser só ir lá, nós vamos querer deixar ali ferramentas organizativas em cada espaço. Vamos começar agora, em junho, no estado de São Paulo, pegando cidades do interior, que tem sido um campo minado para a esquerda no último período, e depois, julho, agosto, seguir pelo país. Lógico, eu conversei com o presidente sobre isso, né? Como tenho tido um diálogo permanente com ele, também tem essa percepção de que nós precisamos botar bloco na rua. Isso, embora não tenha uma relação direta com a eleição do ano que vem, tem a ver porque, para ganhar 26, nós temos que ganhar 25. Se a gente chegar mal em 26, nós vamos, assim, o jogo fica mais difícil. Nós temos que chegar com o nosso bloco organizado e animado, e esse é o objetivo da caravana. Maravilha. Mel? Boulos, bom dia, parabéns pela iniciativa aí. Agora, eu gostaria de tocar num ponto aqui. Eu acho que um dos problemas, né, que seria que as pessoas estão muito preocupadas ainda com o enfrentamento ao bolsonarismo. No ano que vem, o Bolsonaro já deve estar devidamente condenado, devidamente encaixotado, e o que eu acho que também que falta muito para nós de esquerda é o governo que nós queremos de 2026 a 2030, o sonho do país que a gente quer levar a gente para frente e não ficar apenas rebatendo essa gente que vai ficar para trás. Nós, se Deus quiser, no ano que vem, vamos partir para um projeto de país para mais 4 anos. O presidente Lula ontem mesmo estava falando de até 2030 ter várias
Isso daí é que faz com que as pessoas se mobilizem, como a gente se mobilizou para barrar o bolsonarismo em 2022, a gente se mobilizar dessa vez não para confrontar, mas para o que a gente quer fazer, o Brasil que a gente quer, e que eu acho que você faz parte disso, e que o presidente Lula também. Melo, eu concordo contigo que parte do nosso problema tem sido a dificuldade de traduzir o nosso horizonte, o nosso sonho. A extrema-direita, ela consegue, numa linguagem simples, de um jeito mecânico, esquemático, construir uma visão de mundo e massificar uma visão de mundo como se eles fossem antissistêmicos, contrários ao sistema, que é o absurdo que se viu. A extrema-direita anda de mãos dadas com os bilionários. O capitalismo, o sistema é o capital. No capitalismo, o sistema são os capitalistas. E a extrema-direita é a maior representante política deles, mas conseguiu construir um discurso que, inclusive, soa como sedutor para muita gente que está desalentada, está sem perspectiva, está marcada pela descrença com a política e tudo mais. Nós precisamos traduzir a nossa visão do mundo em missões, em perspectivas práticas. Eu concordo plenamente contigo de que isso precisa ser recuperado. Agora, na quadra da história que a gente está, Melo, isso vai se dar não fora do combate com o fascismo e a extrema-direita, mas vai se dar como um produto desse combate ao fascismo e à extrema-direita. Porque, ao mesmo tempo que nós temos que construir o nosso horizonte, o que está hoje na ordem do dia é evitar uma distopia. Olha o que o Trump está fazendo, cara. Quer dizer, quando pensa numa coisa, eu acho que esse vai ser o nosso dilema ano que vem. Quando alguém, um fascista, governa 4 anos, com todo tipo de barbaridade e absurdo, perde uma eleição, tenta um golpe de Estado e depois volta consagrado pelo voto popular, volta com uma força que não tinha antes. O Trump, em 4 meses, 5 meses, está fazendo mais atrocidades do que ele fez em 4 anos de governo antes. Até porque agora volta também com maioria parlamentar mais consolidada nesse rescaldo de uma onda de extrema-direita. Então, imagine o que seria uma volta do bolsonarismo ao Brasil, ao governo. Assim como o Trump tentaram um golpe de Estado, lá foi o Capitólio, 6 de janeiro, aqui foi o 8. Então, eu acho que nós não vamos ter como, no próximo período, também tirar parte das nossas atenções desse embate, porque esse é um embate da nossa época. O embate para derrotar o fascismo do século XXI no mundo inteiro, esquerda contra fascismo, será, na minha leitura, o enfrentamento das próximas décadas. Porque, por mais que o Bolsonaro seja preso, eu acredito que será, acho que não escapa, o bolsonarismo não depende unicamente da figura do Bolsonaro. Veja o que nós enfrentamos aqui ano passado na cidade de São Paulo. Sim. Com Pablo Marçal. Eles fazem surgir novas criaturas digitais que representam esse avatar do bolsonarismo, de figuras fascistas, e que se criam muito rapidamente. Então, por conta disso, ao mesmo tempo eu concordo contigo, porque também se a gente ficar só no enfrentamento, isso nos joga num lugar de defensiva, no lugar de resposta a eles. Então nós temos que colocar na mesa o nosso horizonte e disputar futuro no atacado e no varejo do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, essa disputa vai se dar dentro de uma situação de guerra, que é a situação que nós temos hoje. Boa, Plínio. Ô, Boulos, só para a gente encerrar aqui, te liberar e também para a correria, nesse mote aí que você está falando com o Melo, inclusive,
Eu acho que, assim, essa articulação que você está começando hoje, eu acho que, nesse sentido, acho que é interessante, talvez, e fica mais como até uma proposta aí, né? Articular essas pessoas a responderem ao bolsonarismo, né? A gente vê, você estava dizendo aí que o bolsonarismo, a ultradireita, eles são muito rápidos e equânimes nas respostas nas redes sociais. E muitas vezes a gente vê o campo progressista acuado. Mas, assim, a gente sabe quem são os representantes do sistema financeiro internacional, sabe que eles são os representantes de toda essa política econômica neoliberal que acumula riquezas, que vão contra, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, né? A gente sabe quem eles defendem. Existe já um nuance aí sendo trabalhado, não só por você, mas pelo governo, pelo campo progressista, de fornecer uma espécie de cartilha para as pessoas entenderem melhor quem essa direita representa e como é que o campo progressista está nessa luta? Plínio, vou dar um spoiler aqui para vocês. Então vamos. Sim, assim, nós temos feito uma articulação nos últimos meses nessa direção, né? Articulado junto com outras lideranças do campo progressista, tenho conversado com lideranças de partidos do nosso campo, de movimentos do nosso campo, para a gente organizar uma espécie de um ecossistema mais articulado do nosso campo, para além do que... Porque hoje a gente tem as nossas ferramentas, mas elas não se articulam e não dialogam entre si da melhor maneira. Eu repito isso, cara, rede social, a gente fala, porra, os caras sabem usar a rede, nós não, como se isso fosse uma aura misteriosa, uma coisa de alquimia, e não é. Rede social tem método. E o grande elemento, o ponto de partida de todo método é você unificar a narrativa. Vou dar um exemplo para você. A gente tinha uma equipe de monitoramento muito eficiente de rede na nossa campanha prefeitura ano passado. Então a gente mapeava os ataques, por exemplo, do Marçal. Muitas vezes, os ataques que faziam subir no trend, por exemplo, ele dizendo, o Boulos usa droga. O ataque que fazia subir no trend top, que era coordenado por 50 ou 60 perfis. Então, não era quantidade, era coordenação e articulação de pessoas fazendo e falando a mesma coisa. E isso o algoritmo levava lá para cima, porque sentia que era uma tendência, porque eram pessoas falando a mesma coisa do mesmo jeito ao mesmo tempo. O que acontece? Quem abre o feed e vê a direita, eles estão coordenados em ataques como se fosse blitzkrieg na mesma narrativa. Quem abre o feed e vê a esquerda não entende a mensagem que a gente quer falar, porque cada um está falando uma coisa. Então, o ponto de partida é ter uma coordenação básica de militância que unifique. Então, um dos desafios que eu terei nesse giro, já a partir de hoje, é organizar uma espécie de grupos de contra-ataque digital. Então, em cada cidade que nós vamos passar, nós vamos montar grupos de zap de militantes digitais que vão funcionar unicamente, não é o grupo de zap da figurinha do bom dia, boa tarde, boa noite. É o grupo de zap que vai funcionar unicamente para passar orientações digitais de conteúdo, temáticas, das pessoas que entendem a necessidade de atuar de maneira coordenada na rede. Então, essa é uma das tarefas, porque a ideia não é ir lá e ficar só de blá, blá, blá e tal, fazer um discurso legal e depois as pessoas vão para casa. Nós precisamos organizar. E organizar hoje passa pela organização digital. Muito bem, muito bem. É isso. Muito bom. Obrigado, Boulos, pela participação aqui no Fórum Café. Tem mais alguma pergunta, Plínio? Acho que a gente tem que liberar o Boulos, né? Eu preciso ver que o pessoal parou o carro aqui, que nós vamos tomar um cafezinho aqui no posto de gasolina. Estão esperando eu encerrar aqui para tomar um café a turma e a gente seguir viagem. Ô, Boulos, obrigado, viu? A gente fica em contato aí, o Diego está sempre mandando informações para a gente. E você vindo aqui para a região de Mojimirim, daí você vem tomar um café aqui em casa, tá bom? Com o maior prazer. Satisfação, viu, gente? Abração para vocês e bom dia. Abraço, boa caravana.